Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz por essa tarde em que estou gravando. Eu quero dizer a vocês que durante esses dias eu esperei, mas ainda não recebi, principalmente o nosso irmão Moacir, nosso irmão Rogério, nosso irmão Lira, nosso irmão Antônio, nosso irmão João Batista, todos os nossos irmãos. Se quiser uma hora entrar em contato comigo, tem um telefone aí que eu deixei. E esse telefone é 199 97658579. Esse telefone, como eu disse, vai ficar até o dia 10 de agosto, vai estar no ar para quem quiser ligar, principalmente não muito cedo, depois das 10 horas da manhã. Se você ligar, talvez eu não atender, tenta outra vez. Talvez eu estou ocupado, talvez eu saia, estou em alguma fazer, ou fazendo alguma caminhada, talvez eu não carrego o celular. Então, você pode me ligar, que eu estou pronto. Talvez você quer fazer alguma pergunta sobre qualquer coisa que você quiser perguntar. Eu estou pronto para te responder aquilo que você está em dúvida, você que está entrando, está começando agora, porque eu posso dizer que eu estou convertido na graça. Eu não tenho mais dúvida nenhuma sobre a graça. Eu não tenho meio termo. Mas eu saí faz mais ou menos 5 anos, eu saí acho que em 2019, eu parei de ir. Até hoje, eu levanto a mão para o céu e dou graças a Deus por ter me tirado de dentro daquela imundícia chamada igreja evangélica. De evangelho não tem 1%. Acho que a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter passado 44 anos lá dentro, perdendo meu tempo. A minha mocidade foi embora e hoje eu já não sou mais um jovem, já sou uma pessoa já com uma certa idade, e a minha juventude passou dando meu tudo lá dentro. E eu pergunto o que eu ganhei com isso? Nada. Só perdi. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Deixei tudo. Agora, dentro deste livro, eu vejo que tudo isso é uma enganação, é uma mentira. Mas o título da mensagem que eu tenho para nós é essa. O título é este: orar para quê e por quê? É o título da mensagem. Porque é comum você ver essas pessoas colocando as suas igrejas em oração. Irmão, nós temos que orar. Irmão, nós temos que buscar mais. Nós temos que fazer, temos que jejuar, temos que ir para o monte. Eu pergunto, para quê? Por quê e para quê? Para que fazer isso? O que isso resulta em quê? Talvez você pode querer discordar. Para mim, pouco importa se você discordar. Eu vou com base dentro desse livro. Se você discordar, discorde desse livro. Porque o próprio Jesus diz que o Espírito está pronto. Pronto, acabou. Então, a carne não se justifica nem se santifica. Enquanto esses homens ficam em cima do púlpito, falam, irmão, nós temos que buscar mais. Eu fiz muito isso. Eu tiro por mim. Eu tenho milhares e milhares de horas de oração. Se eu for contar quantas 1000 horas eu orei, serviu para quê? Para nada. Não muda nada. A oração não muda o plano de Deus. É isso que eu quero explicar para vocês. Oração não muda o que está determinado por Deus. Nada muda. Não existe dentro desse livro alguma oração que mudou o plano de Deus.
Mostra para mim. Abre algum texto. Eu conheço esse livro, como se diz o ditado, de capa a capa. Qual foi a oração que mudou o plano de Deus? Deus, eu ia fazer isso, mas eles oraram, não vou fazer mais. Não tem isso. A Bíblia diz que Deus não muda. O que ele é, como diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, de hoje, é Deus eternamente, ele nunca mudou. O homem, todas as coisas, as leis, os parlamentos, tudo isto muda. Mas Deus não muda. Então não adianta a sua oração. Não adianta a sua súplica. Não adianta a sua petição, a sua invocação, perdão, o seu jejum. Isso você está perdendo tempo. Sabe o que é perder tempo? É isso aí. É muito melhor você estar em outros afazeres, passeando, você está no horto, você está numa praia, você está numa festa, você está num shopping, você está em qualquer outro lugar do que de joelho. Fazendo o quê? Deus não precisa da sua oração, nem da minha. Irmão Nilson, Deus não precisa. Você quer saber? Olha lá no capítulo 17 e 25 de Atos dos Apóstolos. Deus não carece de nada de nós. Sabe o que é isso? Quando a Bíblia diz que Deus não carece de nada, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, o que Deus exigiu deles? Nada. Deus falou, Adão, a partir de agora, você não vai fazer outra coisa, você e Eva, só vai somente me adorar. Dia inteiro. Você vai ficar só me adorando, adorando. Quando você não estiver orando, você está cantando louvor a mim. Você tem que... Foi isso que Deus pediu para Adão? Não. Deus fez passar todos os animais na presença de Adão. Adão deu o nome e Deus deixou Adão viver à vontade naquele paraíso cheio de frutas, cheio de todas maravilhas. Não existe um lugar tão bonito, segundo este livro, do que o paraíso onde vivia Adão e Eva. Mas voltando para o tema, orar para quê e por quê? Porque os homens se colocando na cabeça, como colocou na minha cabeça, quanto mais você ora, mais abençoado você é. Aonde está isso? O que tem que ser é Deus faz da forma que Ele quer. Quando eu já disse, já em várias mensagens, que quando eu orei 100 horas, fiz 100 horas de oração e 250 horas de jejum, alimentando apenas uma vez por dia, aí que eu vim para a graça, eu olhei lá, Romanos 9:16, não é de quem quer, e nem de quem corre, querendo, é de quem eu quero, diz o Senhor. Versículo 16, versículo 15. Compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Pronto, acabou. Então não adianta você aí, que é desses movimentos fanáticos, que fica aí até rouco. Eu passava a noite inteira nas vigílias. Chegava no outro dia, eu estava rouco, ia falar, a voz, mas não saía. O que eu ganhava ou o que eu ganhei com isso? Nada. Eu já disse e repito, se você ficar o dia inteiro orando, e o outro ficar o dia inteirinho ouvindo música, dançando, nadando na praia, o que você é mais do que ele? Nada. Porque Deus não nos vê segundo a carne. E aí? Deus não nos vê segundo a carne. Aquele é mais santificado, isso é mais tal. Porque para os crentes, vai uma pessoa na frente, aleluia, glória a Deus, eu vou cantar o hino para a glória do Senhor. Pega o microfone, aquelas crentonas, e canta, e joga o cabelão para lá para cá. Essa irmã... Deus não está vendo aquilo como nada. Se vai uma lá de calça comprida, de bermuda, cabelo cortado, pode ser tosquiado, é tudo a mesma coisa. Porque Deus não nos olha segundo a nossa carne, aprenda isso, você que é do sistema. Então orar para quê? Quem orava? Agora eu quero que você entenda a minha colocação. Por que os judeus oravam? Você vai entender. Porque Deus não estava com eles. Deus não vivia, Deus nunca chamou os judeus de filho. Judeus nunca chamou Deus de pai. Deus usava os profetas. O profeta vinha e falava com o povo.
E o que Deus mais trazia para o povo era maldição, era peste, era fome, era guerra, era doença. Era difícil Deus trazer algo importante para eles, porque aquele povo vivia debaixo de uma desobediência perante Deus. E Deus o castigava severamente. Então aquele povo vivia clamando, por isso que Jeremias disse, clama, clamar, o que é clamar? Já disse isso, a palavra clama, busca, o que é buscar? Então, buscai-me-ei e me acharei. Por quê? Buscai-me-ei e me acharei, 29:3 de Jeremias. Por quê? Buscai-me-ei e me acharei. Quando me buscai de todo o vosso coração. Por quê? Tem que buscar Deus. Então você vê que Deus não estava com eles. Clama a mim, 33:3 de Jeremias. Clama a mim, respondei-te-ei. Por que clamar? Preciso clamar. Se hoje Deus mora dentro de nós, aí você agora está começando a entender o porquê, que não há necessidade orar para quê e por quê. Porque se Deus já fez morada dentro de nós, 3 e versículo 16, 15 e 16 de 1 Coríntios, não sabeis que vós são o templo. Outras Bíblias dizem a verdadeira igreja de Cristo. E o Espírito Santo habita dentro de vós e mora dentro de vós. Então não há necessidade de você ficar clamando. Mas, irmão Nilson, eu vejo aí, pregador, irmãos, esqueça isso. Você não é judeu. Ah, mas Paulo diz, orai sem cessar. Paulo orava sem cessar? A vida de Paulo era andar, viajando de um lado para o outro, tal. Isso é a expressão do apóstolo Paulo. Você tem que entender que muitas coisas desse livro aqui é expressão. É muitas vezes linguagem de figura, metáfora. Você tem que entender esse livro. É como eu estou acompanhando os documentários do Rei do Cangaço, Lampião. Eu vejo muitas histórias que eles contam que existia muita lenda. Cada um falava de um jeito, que o Lampião sumia. A polícia estava atrás dele, daqui a pouco ele desaparecia. E era tudo mentira. Ele se escondia no meio da caatinga, no meio no meio das grutas, e ele tinha seus truques, seus meios, seus métodos. Então há muita lenda. Então dentro dessa Bíblia também há muitas lendas aqui. Porque isso aqui não foi escrito por um homem só. Foi escrito por vários. Isso daqui foi muito mexido. E depois de mexido, as gráficas mudaram muitas coisas que acrescentaram e diminuíram na tradução do latim, do hebraico para o latim e do latim para o português. Houve essa diferença muito grande. Então, voltando. O que nós temos que fazer então, irmão Nilson? A nossa vida tem que ser uma vida de agradecimento. Simples. É muito mais importante, é como o próprio Jesus falou, lá quando voltou pela terceira vez, encontrou os discípulos dormindo, o que Jesus disse? Vigiai. É muito mais importante, vigiai e depois orar. Por quê? Porque os discípulos estavam dormindo, e Jesus alertou os discípulos. E Jesus alguma vez pediu para os discípulos orar? Aonde dentro desse livro aqui Jesus mandou algumas vezes os apóstolos orar? Ele mandou os apóstolos pregar, mas você não encontra texto. Jesus convocou os apóstolos para orar, ajoelhar lá dentro de uma casa, debaixo de um lugar e orar. Onde é que tem isso? João Batista ensinava os seus discípulos a orar. E eles foram perguntar para Jesus, mestre, ensina-nos a orar como ensinou João Batista. Mas não havia necessidade dos apóstolos orar, porque o próprio Deus estava com eles. Os judeus oravam porque Deus estava distante, mas os apóstolos estavam presentes, porque Jesus era o próprio Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Jesus era o verdadeiro Deus, era a vida eterna. Então Jesus não era filho de Deus, era o próprio Deus. Se os apóstolos estavam com Deus, por que eles iam orar? Por quê? Por quê e para quê? E se nós temos Deus dentro de nós, nós vamos orar
Para quê? E por quê? Nada vai mudar. Se você está enfermo, você tem que buscar recurso aonde? No hospital, no médico, nas plantas medicinais. Busca recurso aonde existe. Isso aí vem de Deus. Não espera esses homens colocar a mão na sua cabeça, que esses homens não têm poder nem para eles. Eles não mudam nem a vida deles. Se eles mudassem a vida deles, eles não estavam roubando o povo do jeito que eles roubam. Porque os apóstolos viviam daquilo que o povo dava para eles. Eles comiam do que o povo dava. Esses homens vivem enricando das custas de quem? Desses que ficam enchendo esses homens de dinheiro. Então, meu irmão, voltando para o termo da mensagem. A oração, ela não muda o propósito de Deus. E eu termino com isso. Quando entrou essa doença, agora em 2021, 2020, a convite, o mundo inteiro orou. Oraram, rezaram, clamaram. Eu pergunto, a doença parou? Morreu milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. O que fez cessar a doença? A vacina. Então está aí, a resposta está aí. Eu não preciso dizer mais nada. Não crê em oração que cura enfermo, porque eu tive 44 anos dentro desse movimento. Eu nunca vi uma pessoa ser curada. Agora, orar, essas mãos perdeu a conta. Quantas pessoas eu coloquei as mãos na cabeça, mas era apenas a forma que eu aprendi e transmiti dessa forma. Mas, meu irmão, o que você tem que fazer? Fazer como eu faço. Eu agradeço a Deus por tudo, pela vida, pela saúde, por tudo que Deus tem me dado. Eu não deixo de agradecer a Deus no meu deitar, no meu levantar, os livramentos que Deus me dá e que tem dado para você também. Mas você não precisa ficar de joelho buscando, clamando, porque nós não somos como o sistema religioso que faz isso. Mas nós somos da graça e Cristo vive e mora dentro de nós. Meu irmão, se você gostou, deixa aí o seu like. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Até a próxima. Bye, bye.